Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a notícia que saiu no Washington Post sobre o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está pedindo sanções contra o Alexandre de Moraes, hein? Então parece que teve mesmo uma reunião na Casa Branca em que o Alexandre de Moraes foi tratado pelo Eduardo Bolsonaro com o Trump, né? E a visão do Eduardo Bolsonaro é que sem sanções diretamente contra o Alexandre de Moraes, pouca coisa vai mudar no Brasil, porque o Congresso está vendido, o governo uniu o executivo com o judiciário, então não vai fazer nada, não vai sair nada por aí, né? Seria mais eficiente sanções ao Alexandre de Moraes. Vamos ver se essa coisa caminha aqui. Vamos entender esse caso aqui, que foi que o Eduardo Bolsonaro falou e que o Washington Post está falando aqui que foi o Bolsonaro que tá patrocinando esse troço e que vai ser contra o Alexandre de Moraes mesmo, né? Essa notícia foi sugerida por Karl Marx Libertário, IDP, Instituto Dupla Penetração e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as sanções do Trump contra o Brasil já teve 50% de tarifa, que agora está nas mãos do Bolsonaro, quer o governo Lula queira, quer não, por mais que vão dizer que não foi nada disso, que o Bolsonaro não tem direito de falar pelo Brasil e pipipi, popopó, e não sei o que lá, no final das contas, tá na mão do Bolsonaro. Então, os empresários brasileiros, aqueles que querem de fato que o Brasil melhore, né, que não querem entrar nessa roubada de tarifa de 50%, que não ajuda absolutamente ninguém, já sabem o caminho. O caminho é falar com o Bolsonaro, pedir para o Bolsonaro agir frente ao Trump, né? E como eu expliquei no outro vídeo, isso não apenas garante uma maneira, uma saída para isso, que vai ser via Bolsonaro, como coloca o Bolsonaro como uma peça fundamental da ligação entre o Brasil e os Estados Unidos, o que vai tornar muito difícil para o Alexandre de Moraes e mesmo o governo Lula, o que quer que seja, prender Bolsonaro ou destruir Bolsonaro ou acabar com ele totalmente, né? Enfim, vamos ver como é que caminha isso. Mas, independente das sanções, como a gente falou, também existe o processo da Lei Magnitsky, que não parou, que continua circulando lá em Washington, né? E parece que teve recentemente um encontro lá na Casa Branca em que justamente o Eduardo Bolsonaro falou sobre isso aqui, ó. Aí o pessoal do Washington Post está dizendo aqui, ó, se implementadas as sanções contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, iriam dramaticamente escalar o problema entre Brasil e Estados Unidos. Eu discordo deles. Ao contrário, isso seria a solução para os problemas entre Brasil e Estados Unidos, porque é muito fácil o Brasil negociar com os Estados Unidos se não tiver essa perseguição contra o Jair Bolsonaro. Então, para garantir isso, a maneira mais rápida de resolver isso é anulando o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem que sentir o peso dessa punição para mover-se, né? E mesmo ele, eu não sei nem se ele vai mover por si só, mas como eu expliquei para vocês, é o que aconteceu lá no Tribunal Penal Internacional e aconteceu também no Comitê de Direitos Humanos da ONU, né? Duas situações em que os Estados Unidos puniram o juiz principal, o cara que estava fazendo a coisa, e depois o resto do pessoal simplesmente saiu fora. Fugiu, porque realmente é muito difícil você viver nessa situação em que você não pode usar sistema bancário, não pode fazer nada. Você acaba tendo realmente uma asfixia financeira completa nessa situação. Esse é o problema que vai enfrentar o Alexandre de Moraes, e quando bater nele o problema, os outros ministros do STF vão ter que dar um jeito de resolver esse tipo de coisa. E daí, né, a sugestão que eu já dei aqui em outras situações, de outros vídeos, foi o que fizeram lá no Tribunal Penal Internacional, arrumaram uma acusação de assédio sexual contra o Karim Kim, que era o principal promotor, que era contrário a Israel, né, que ficava acusando Israel, que foi em quem os Estados Unidos centrou a ação. Arrumaram uma acusação de assédio sexual contra ele, ele foi afastado do tribunal. É isso que o STF vai ter que fazer. Não é difícil achar uma acusação de assédio moral, assédio sexual contra o Alexandre de Moraes, e afasta o cara e pronto, resolvido o problema. Já fizeram isso várias vezes, fizeram isso com o cara lá da CBF, né, que estava mais do que na cara que não tinha nada contra ele, mas inventaram, é só pegar uma funcionária qualquer lá, alguém lá ia fazer acusação. Aqui no Brasil não é difícil fazer isso, e daí resolve-se esse problema. Eu acho que a saída é exatamente essa, né? Aqui, a CNN Brasil está traduzindo a matéria aqui, dizendo que o Eduardo colabora com a Casa Branca para impor sanções contra Moraes,
é o que diz o jornal Washington Post, né? E ele fala que a informação foi produzida lá no Washington Post. Lembrando que o Washington Post é bem à esquerda lá nos Estados Unidos, né? O New York Post é que é mais à direita um pouquinho, né? Nessa quinta-feira, com base em relatos de 4 fontes familiarizadas com o assunto, ao seu lado estava o jornalista Paulo Figueiredo, acusado de envolvimento na tentativa de golpe, né? Todo mundo acusado pelo Alexandre de Moraes, é lógico, porque o Alexandre de Moraes está querendo se proteger da oposição, né? A oposição não pode criticar o Alexandre de Moraes, que ele persegue. Segundo o jornal americano, integrantes do governo Trump consideram as sanções há semanas. 2 fontes relataram ter visto uma minuta da ordem de sanção que teria sido rejeitada pelo Departamento de Tesouro. O OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, responsáveis por aplicar as sanções, teria se posicionado contra a medida. Um alto funcionário do Departamento de Estado afirmou ao jornal que sancionar um juiz da Suprema Corte por discordâncias judiciais seria extremamente danoso à credibilidade dos Estados Unidos na promoção da democracia. O problema é que justamente o Alexandre de Moraes é quem está violando a democracia aqui no Brasil, né? A ofensiva de Eduardo Bolsonaro acontece em meio a endurecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Na semana passada, o Trump anunciou tarifas de 50% em retaliação ao que chamou de caça às bruxas contra Bolsonaro, né? O Washington Post relata que Eduardo Bolsonaro tem se posicionado como interlocutor direto entre a Casa Branca e setores políticos brasileiros. Segundo o Figueiredo, ele e os deputados já visitaram a Casa Branca mais vezes do que consigo contar e entregaram relatórios a dezenas de congressistas americanos para pressionar contra Moraes, né? Então, ou seja, a batata do Moraes está assando, embora existam resistências no governo americano, a tendência é que saia alguma coisa nesse sentido e isso é uma coisa que pode resolver bastante, né? O ministro do STF tornou-se alvo frequente da direita brasileira por sua atuação contra a desinformação. Eu acho ótimo o pessoal falar isso daqui, porque no final das contas isso mostra exatamente o absurdo que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? O Alexandre de Moraes está fazendo censura, perseguição a opositores, está mais do que claro que é isso que está rolando aqui, né? Então, aqui, a campanha internacional contra Moraes, no entanto, enfrenta resistência até mesmo entre aliados de Trump. Fontes ouvidas pelo Post demonstram preocupação de que Eduardo esteja oferecendo conselhos que podem prejudicar seriamente a relação bilateral. É lógico que a gente sabe que lá na Casa Branca tem gente que é republicano, mas não é tanto, né? As pessoas acham que Trump tem uma chave de fenda no bolso, mas na verdade saca um martelo, disse uma fonte. Pois é, exatamente. A questão toda é essa. O pessoal não quer que o Trump faça essas sanções, mas como tudo leva a crer que não vai resolver, as tarifas de 50% não vão resolver, o que vai resolver são essas sanções, né? Então, vamos ver o que vai sair disso daqui, mas o pessoal aqui do Washington Post, que é um jornal esquerdista, está criticando, é sinal que a coisa é boa, né? Trump estaria avaliando uma série de sanções contra Moraes, diz o Washington Post. Então aqui é uma outra tradução dizendo realmente que é a mesma situação. Acho uma coisa extremamente positiva. De um lado, o Trump colocou o Jair Bolsonaro como grande interlocutor junto aos Estados Unidos, indicando o que ele deve fazer, se deve recuar, se deve seguir à frente. E aí é uma questão agora dos empresários brasileiros procurarem o Jair Bolsonaro e tentarem acertar com ele uma maneira de negociar essa situação lá nos Estados Unidos, né? Ou então a situação não vai melhorar. De qualquer jeito, tendo a negociação via Bolsonaro ou não, as sanções contra o Alexandre de Moraes continuam plenamente válidas nessa história. Eu acho que seria a melhor alternativa realmente, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.